Quero agradecer pela presença de vocês. Ontem foi um dia excelente, foi acima de todas as expectativas, né? Como vocês trocaram ideias e acrescentaram para mim também. As mensagens que eu recebi depois, que a Milka recebeu, eu quero reforçar os meus agradecimentos, tá bom? Muito obrigada mesmo. Hoje quem vai fazer a nossa abertura é o vereador Henrique Alves. Eu tive a brilhante ideia de chamar meu próprio chefe para fazer a abertura, depois fiquei pensando, e aí? E aí? Né? Fiquei torcendo, meu Deus, que ele lembre só das coisas boas. E ele vai falar para vocês como ele, em primeiro mandato, já teve a ideia de utilizar os recursos que ele tem no gabinete para levar isso para as comunidades, focando na comunicação política, e qual é a perspectiva dele. Porque nós falamos deles ontem o dia inteiro, então nós vamos ouvir o que ele acha. Ele vai falar lá do outro lado, dos nossos clientes, o que para ele é essencial, a confiança que ele precisa ter nesse assessor de comunicação e a visão dele da importância desse tipo de trabalho, tá bom? Gente, palmas que é o meu chefe! E aí, pessoal, boa tarde para todo mundo, para todos, para todas, né? Queria cumprimentar de forma especial a Márcia, né, que foi a mentora dessa ideia, uma pessoa que está com a gente há pouco tempo e vem demonstrando, né, serviço, resultado, e teve essa brilhante ideia que eu já parabenizei e o faço aqui de forma pública, no sentido de compartilhar conhecimento, né? Eu que venho aí também da sala de aula, que tenho uma experiência também muito mais na área técnica do que na área política, sei da importância que isso tem dentro do ambiente de trabalho, principalmente todos nós aqui, a grande maioria que trabalha aqui na Câmara Municipal, todos nós aqui, independentemente do vereador, que cada qual atua, mas somos colegas de trabalho. Então, acho que compartilhar conhecimento, obviamente, vai fazer com que cada um possa se aprimorar cada vez mais e prestar um serviço ainda melhor nas áreas que vocês atuam. Portanto, parabéns, Márcio, um prazer imenso estar aqui fazendo a abertura e vou falar de forma bem rápida, né, bem sintética, justamente sobre esse tema, que é comunicação, que é você fazer ou traduzir isso para o público, as ações, no caso aqui da Câmara, do vereador que vocês atuam. E eu aprendi, vou tirar essa máscara aqui, gente, né, acho que fica melhor, a gente tá mantendo a distância aqui, eu acho que tá de boa. Mas eu, como cresci numa casa de, não vou dizer de políticos, mas de pessoas que sempre ocuparam cargos públicos, eu sempre aprendi aí, tive esse contato desde pequeno da importância não só, obviamente, de você fazer as ações que são inerentes à sua função, mas de você comunicar e comunicar de forma eficiente essas ações. Isso muitas vezes é mais importante do que a ação propriamente dita. E nas várias vezes em que eu ocupei espaços públicos, eu tive essa noção e sempre priorizei de forma muito especial, de forma muito importante, a questão da comunicação, a comunicação nas mídias sociais, comunicação na imprensa de forma geral. Então isso é mais importante, é muito importante. Todas as ações que eu fazia, seja como secretário em Aparecida de Goiânia, seja como secretário aqui em Goiânia, na gestão do prefeito Íris, eu sempre utilizava e sempre cobrava muito da pessoa que estava ali me assessorando, a minha parte de comunicação, por entender a importância, e eu tenho a convicção de que se não fosse isso, eu provavelmente nem aqui estaria, né? Provavelmente não teria tido o resultado que eu tive enquanto secretário, justamente pela visibilidade. Não é que as ações não são importantes, elas são importantes, mas se você não mostrar que você está fazendo, obviamente elas não têm o mesmo impacto, isso é óbvio, né? Então, daí a importância tão grande da questão da comunicação e a forma como você expõe isso. E claro que cada parlamentar, cada vereador, ou que não seja vereador na área particular, na área privada, acho que cada um tem a sua característica, tem a forma de trabalho, tem as bandeiras, seja na área da habitação, da regularização, outros na área social, outros votados com ações mais voltadas no setor produtivo, na área empresarial, não sei, acho que cada
vereador tem a sua característica, eu acho que vocês, como assessores de comunicação, têm que se moldar a isso, tem que entender a característica do seu vereador e saber a forma mais eficiente de você expressar isso das mais diversas formas possíveis. E eu acho que essa oportunidade de vocês aqui compartilharem esse conhecimento, eu acho que é extremamente importante para que vocês se aprimorem nessa função de poder transmitir para o público as ações que o parlamentar faz, né? Isso, pelo exemplo que eu dei aqui, eu sempre busco priorizar muito e é importante levar essa conscientização aos parlamentares e a todos da importância da função que cada qual de vocês exercem aqui na casa. Então, só para expor um pouquinho, né, da minha experiência em relação à comunicação, expor um pouco a importância e principalmente levar isso para o público em geral também. Acho que isso faz a diferença. Às vezes, uma ação como essa, claro que ela tem um efeito, ela melhora e capacita vocês, mas é importante até para o público do vereador também, né? De levar capacitações, ações voltadas, seja lá qual área que for, área com as mulheres, por exemplo, ou voltada para uma ação de capacitação laboral na área de trabalho, e assim sucessivamente. Isso é importante mostrar e qualificar também o público do vereador quanto à importância da comunicação de forma geral. A gente até teve uma oportunidade de fazer uma ação que foi muito importante, voltada para o empreendedorismo em relação a mulheres empreendedoras na região leste, que foi uma ação com algumas pessoas que foram vinculadas ao meu projeto, mas ensinando elas a forma de vender seus produtos, de se capacitar via internet, via rede social, e isso foi extremamente bacana. Foi um evento assim fantástico e a ideia é que isso se repita várias vezes e que bom, né? Se fosse que cada qual fizesse também nas suas bases. Eu acho que isso é importante, né? Acho que nunca é demais você compartilhar conhecimento e até pela minha preparação desde cedo também eu sempre entendi a importância disso. Então, só mais uma vez agradecer a presença de cada vocês, parabenizar a Márcia, parabenizar cada um e cada uma pela presença e, claro, espero que se repita mais vezes, não só em relação a Márcia, mas que outros também, que vocês possam organizar outros eventos. E eu, da minha parte, faço questão de poder comparecer, privilegiar vocês e dar todo o apoio que for possível. Então, mais uma vez, parabéns, Márcia, parabéns a todos que estão organizando o evento. Estou sempre à disposição e um ótimo curso a todos. Obrigado. Bom, gente, eu achei muito importante ter essa... Desculpa, interrompendo, quebrando o protocolo aqui, gente, mas é só pedir desculpas, que eu tenho uma reunião lá no Paço, vou ter que sair mais cedo, mas um ótimo curso para todos mais uma vez. Gente, para ter tem um momentinho de uma agenda deles, vocês sabem como é que é, né? A gente lutou para ter esses minutinhos, é uma correria muito grande. E eu queria essa visão, porque o Henrique é um cara novo, um cara que tem um histórico, ele já trabalhou, já esteve no executivo, sentiu essa diferença de estar aqui. Eu já passei por essa experiência na minha área, de estar em outras áreas, de estar no executivo e para o legislativo, de ter esse contato com os colegas, que é outra coisa, de outra natureza. Então, eu achei que ia ser legal ter essa visão. Durante a apresentação, eu vou desenvolver o que ele falou aqui sobre esse atendimento que nós podemos fazer, não só na nossa área, do gabinete para fora, beleza? Vamos lá, que tem muita coisa, tá, gente? Se alguém dormir igual ontem, eu vou dar um grito no pé do ouvido. Vamos lá, pode passar. Produção de conteúdo raiz, tá? Por que produção de conteúdo raiz? Porque quando eu me vejo como produtora de conteúdo, uma coisa que eu me importei em fazer de um tempo para cá, de alguns anos para cá, foi estar capacitada para fazer conteúdo para qualquer canal. Então, assim, quando eu me vi como produtora de conteúdo, tá? Não só uma pessoa que faz, só uma pessoa que coloca em prática, eu me vi como produtora de conteúdo, eu queria estar pronta e comecei a querer entender como pensar como um produtor de conteúdo. E produção de conteúdo é pensar. Então, nós vamos falar sobre vários canais e várias possibilidades de conteúdo e como ser um produtor de conteúdo raiz, beleza? O que faz um produtor de conteúdo?
Raiz, o que eles comem, quando eles dormem. Agora você vai descobrir. Nós fazemos conteúdo com os recursos disponíveis. Aqui é muito importante para mim essa parte, porque você tem uma ilusão, as pessoas têm uma ilusão de que todos os vereadores têm muito recurso, que todos nós ganhamos muito bem. Não fui eu que falei. As pessoas acham que nós trabalhamos pouco, ganhamos muito e temos muitos recursos. Sim ou não? Quem já percebeu isso? Quando você fala que trabalha aqui, você pensa, vai pagar. Eu já nem vou espetinho mais com qualquer pessoa, porque começa esse negócio de vai pagar. Não faz nada. Né? Não faz nada. Trabalha. É um glamour, tem também, né? De achar que a gente está numa posição muito disputada, isso é verdade. Mas tem essa ilusão de que a gente tem muitos recursos e não é assim. Né? Vocês que estão dentro do gabinete, vocês veem como os nossos clientes rebolam para poder ter todos os serviços dentro de poucos cargos. E aí, o ideal, quando você vai assistir um conteúdo sobre comunicação política e equipes, a primeira coisa que o cara te fala é que você tem que ter um cara bom de arte, e você tem que ter um cara bom de vídeo, e que você tem que ter uma pessoa fera em tráfego, e normalmente são pessoas diferentes. E que você tem que ter o produtor, né, de conteúdo, o assessor. Quem tem todos esses profissionais aqui à disposição? Você tem? Com certeza, a vereadora dela teve que abrir espaços em outras áreas, que ficou só com uma pessoa para ela poder fazer isso na equipe dela. Então, assim, ela teve, vale a pena, mas dentro da realidade dela, ela esvaziou alguns espaços para poder fazer isso, porque essa é a exceção. Né? A gente não é normal. Quando você passa isso para o interior, aí isso é ainda mais forte, essa falta de todos os profissionais especializados em todas as áreas. Então, se você é um produtor de conteúdo, você tem que entender que, às vezes, você vai estar em lugares com muito recurso. E isso é ótimo, mas nem sempre. Então, você tem que gerar conteúdo com o que você tem disponível. E calcular, eu tenho disponível aqui vídeo, arte, como é? Ou não tenho? E aí, de acordo com as solicitações, você calcular, para isso eu tenho recurso. Para isso eu não tenho. A gente não vai deixar de fazer, porque tem menos recurso, vai? Não. Né? A gente não vai deixar de fazer, porque a gente tem pouco recurso. A gente vai administrando e fazendo o conteúdo conforme possível, e, inclusive, comunicando e colocando os pés no chão das pessoas que nos solicitam, achando que nós fazemos muita coisa com poucos recursos. E não é só muito recurso e pouco recurso. Às vezes você tem bons recursos, mas você não tem equipe dos sonhos, você não tem, né, dinheiro disponível para impulsionar o ano inteiro. Quem não gostaria de ter tudo isso? O meu sonho. Eu queria ter tudo isso à minha disposição e eu ficar ali regendo e a giripoca piar. Nem sempre isso acontece. Às vezes eu tenho a oportunidade de estar no estratégico e daqui 40 minutos, meia hora, eu estou no operacional. Quem teve essa experiência? Na nossa área, isso acontece muito. Você está no estratégico e daqui a pouco você precisa colocar a mão na massa e fazer post, escrever, responder comentário. Acontece. Então, gerenciar recursos é muito importante para nós. Nós podemos trabalhar para partidos grandes, para partidos pequenos, para personalidades experientes. Você aprende muito, já tem material, conteúdo histórico muito grande disponível para você fazer. E, às vezes, o cara está de primeira viagem, e aí? Então, você tem que saber o que você tem disponível para poder trabalhar. E isso é ser um produtor de conteúdo de excelência. Ontem nós falamos sobre o assessor de comunicação, né? A pessoa do assessor de comunicação. E nós estamos falando de produção de conteúdo, se você for para outra área, você também faz. É uma forma de pensar. Uma forma de gerar conteúdo e transformar as informações que você tem disponível e as equipes que você tem disponível e fazer conteúdo de qualidade.
Entendemos que presença digital não é estar em todo lugar de qualquer maneira. Quando você pensa em todos os canais disponíveis, ontem nós conversamos sobre o YouTube, né? Quando nós pensamos em todos os canais de comunicação disponíveis, é muita coisa. É muita coisa. É fácil eu te falar aqui, é fácil e repetitivo. Eu te falar assim, o seu cliente, a sua cliente deve ter presença digital, portanto, ele deve estar em todos os canais. Mas você tem presença digital com conteúdo para todos esses canais? Por quê? Se eu penso num vereador que tem um Instagram mais ou menos, um Facebook mais ou menos, e ainda não tem canal direto com as pessoas, eu como produtora de conteúdo, não penso num YouTube para ele agora. Eu não penso. Ou se, eu estou falando dois cenários diferentes, se ele tem um baita Instagram, um baita Facebook, canais de comunicação, mas ele não tem tempo comigo, eu não penso no YouTube para ele agora. Porque lá no YouTube as pessoas vão com outra mentalidade, elas vão para consumir um conteúdo aprofundado. Para eu consumir conteúdo pocket para médio, eu fico no Instagram, que já está me dando a possibilidade de vídeos maiores. Para vídeo de 2 minutos, eu não vou para o Instagram ou para o YouTube. Eu vou se o vereador ou vereadora se vê como autoridade em um assunto, tiver um formato e conteúdo aprofundado de certo tema. Aí lá ele vai estourar. Tem que ser infotreinamento, tem que ser profundo, tem que ser interessante para te prender mais de 2, 3 minutos num vídeo no YouTube. Porque se for para eu pegar, porque eu já vivi isso, se for para eu pegar para dizer eu quero estar presente em todos os canais, eu pegar um vídeo no Instagram que eu coloquei no Facebook também e colocar lá, você não dura. Em um mês você vai ver que isso já... Por quê? Porque o seu público já sabe, eu vi esse vídeo aqui. Na hora que o YouTube me mostrar que tem um conteúdo lá, eu já sei o que é. Eu já sei o que é que tem lá. Por quê? Porque tudo nas redes sociais está na palma da mão e é intuitivo. Você começa a seguir uma pessoa e você já até saca o que vem, assim. Se você fica sempre com ela, você até saca. Ah, não, tem Instagram, tem stories novo, é repost. Gente, eu já vi um vereador que eu fui atender que ele só postava repost. Mas era tanto que eu falava, meu Deus, eu tô ficando... Era 15, gente, um atrás do outro. Repost é muito legal, mostra que você é engajado. Mas se você não tiver conteúdos entre esses espaços que você produz... A pessoa que te segue, quando ela vê a bolinha assim, ela sabe o que tem lá. Ela sabe. Então, para replicar, se você tem o que eu quero dizer é o seguinte, faça o feijão com arroz muito bem feito. Depois você pensa na batata frita. O feijão com arroz bem feito te surpreende de resultado que ele te dá. Faça a comunicação, tá humanizado, tá bacana, tá legal. Depois, o seu site já virou um banco de dados da história dessa pessoa? Os projetos, requerimentos vão para lá? Para que não fique dependendo só da casa que você está hoje, porque políticos andam, né? Eles fazem outras coisas, eles têm outros planos, eles querem estar em outros lugares. Quando você quiser resgatar essa história, você tem esse acesso rápido, está tudo lá, projetos, histórias, requerimentos, banco de imagens. Começa a construir isso e confirma a sua presença digital bem feita nos canais que você está hoje, para depois você pensar em outros canais. Você não precisa estar presente em todos os canais pela metade. É bom você estar em canais os principais, mas uma presença legal, que realmente vai fazer a diferença. Professora, eu estou percebendo, não sei se é só eu... Você quer falar no microfone, que falaram para mim, para a pessoa falar no microfone. Senão ele vai falar que eu não... O Facebook
Facebook parece que é um público mais velho hoje. E o Instagram está um público mais novo. Não sei se isso tem sentido, mas parece que eu estou percebendo isso. E qual é o melhor horário para postar alguma coisa que tem mais visualização? Muito bom. Essa sensação que ele tem de que o Facebook, que foi que eu fiz, que o Facebook é mais velho, primeiro que é porque ele é mais velho. Então, assim, até a forma de comunicar lá é diferente, né? Você observa essas diferenças. O uso do Facebook, você tem a impressão que as pessoas que estão lá são mais velhas, em primeiro lugar, porque ele surgiu bem mais cedo. E os jovens estão deixando o Facebook. E o que acontece? Quem está lá é a pessoa de meia idade que já aprendeu a mexer lá. Mas não subestime o Facebook, eu vou te falar por quê. Se você tem o objetivo de tratar um dia com pequenas cidades, o Facebook ainda domina em pequenas cidades. Isso é uma coisa, assim, que eu já tive a experiência de fazer, isso me surpreendia muito. Como que, para algumas campanhas, no interior, o Facebook falava, em especial quando você tem cidades que têm bons grupos locais, de troca e venda, fofocaiada, falar mal do prefeito. E no Instagram você não tem isso. Então, dependendo da sua realidade, o Facebook ainda serve, e muito. Ele ainda é maior do que o Instagram, e se você souber usá-lo bem, vai alimentando sempre. Eu penso assim, eu vou alimentando. Porque na hora que eu precisar e for sondar qual é a minha rede que é o meu carro-chefe, aí eu sei dizer, porque eu estou alimentando os dois. Então, aí na hora que chegar um momento muito especial de posicionamento de imagem ou de campanhas, você já sabe qual é a sua rede principal. E a rede que você vai usar as melhores métricas, elas vão te dar realidades mais próximas, sabe? Esse negócio do Facebook tem um público mais velho, o Instagram tem um público mais novo, em consideração ao layout dele. Não sei se você percebeu. Mais moderno. O Facebook ele é um pouco mais antigo. Uhum. O Instagram tem um layout mais fácil, você subindo e vendo as publicações. Só que o Facebook, ele adaptou isso aí muito novo. Se você perceber a atualização nova dele, tá igual o Instagram. Quando você fala você estava falando de faixa etária, eu fiquei surpresa e achei interessantíssimo. Até ontem, eles estão falando de idade das plataformas, do TikTok, que todo mundo que fala no TikTok imagina um adolescente fazendo... Tipo, sabe? Você já imagina isso. E se viu que a maioria das pessoas que estão no TikTok tem mais de 40 anos. E eu fiquei fazendo o que aí, gente? Ué, se dependendo você sabendo que o engajamento do TikTok é bem mais aberto, entrega muito, dependendo do que nós falamos ontem, combina com o seu parlamentar, você consegue ver um tipo de comunicação que fique legal para ele, a Câmara dos Deputados tem TikTok. Então, assim... existem canais oficiais que estão no TikTok. O Senado tem TikTok. Para você dar, já que você quer engajamento gratuito, lá é legal para fazer. Você tem um conteúdo que fica interessante dentro daquele tempo e dentro de formatos que você faz lá, você está vendo que não tem só gente de 15 anos lá no TikTok. Então é a mesma impressão de que a gente tem que todo mundo que está no Facebook é bem mais velho. Tá? O que vale é você alimentar e ver as métricas. Aí o próprio é muito natural, gente, é muito intuitivo. O próprio público do seu cliente ele vai escolhendo o que combina com ele. E ele vai ter uma rede que ele vai desenvolver mais do que as outras. Debate político existem dois canais. É o Face e o Instagram. É o Facebook e o Zap. O Instagram você não tem debate político lá. O Facebook, inclusive, você não pode abandonar de forma alguma, porque o Facebook já tem uma característica de você posta ali só coisas mais aprimoradas mesmo. O seu conteúdo ali tem que ser aprimorado. E o que chama isso? As pessoas mais conservadoras. As pessoas conservadoras, principalmente nesse meio que é a política, você tem que atrair pessoas conservadoras, principalmente na questão do debate político. Na nossa cidade, por exemplo, tem grupos fortes de debate político no Facebook.
É no Facebook? Até porque o Facebook, às vezes, ele até desgasta um pouco, porque em tempos de discussões políticas, você praticamente só vê isso. No Instagram, você ainda vê mesclando algo, né? Você está ali num debate horroroso, político e tal, aí daqui a pouco você vê uma novidade política, você vê algo político, de repente você vê uma mulher de biquíni, magra, te dizendo que está se alimentando da luz do dia e gratiluz. Então, você tem outras coisas. Agora, no Facebook, em tempo de política, fica complicado. Porque lá o debate político realmente é bem mais acirrado, como ele falou. Você, meu bem. O que é que tu ia falar? Sobre o TikTok, né? Uhum. É uma impressão que eu tenho que o público mais velho do TikTok engaja mais nos comentários e nas curtidas. Uhum. Por exemplo, eu mesma, usando o TikTok, muitas vezes eu abro um comentário e eu vejo meu próprio pai que comentou lá, querendo fazer amizade com a pessoa. Ó, que legal. Gente, tudo aqui é humano. Tudo que nós estamos falando é sobre comportamento. Ela está falando que ela... Você tem quantos anos? Ela tem 22 anos. Ela consome, mas ela não tem o hábito de ficar curtindo e comentando, mas o pai dela tem. Não é legal isso? Você vê a diferença das gerações, mas ela consumiu o conteúdo. E a gente vai chegar nisso lá na interpretação de métricas, que métrica não é tudo e às vezes ela te ilude. Ela consome, mas ela não tem esse hábito, o pai dela tem. Então, às vezes, você faz essa leitura porque quem participa tem uma certa faixa etária. Beleza? Vamos lá. Produzimos conteúdo de qualidade para qualquer canal. Quando você produz conteúdo, você começa a produzir conteúdo para vários canais diferentes, você saca qual é o formato de cada um deles. E o que você investe em novidade, e o que você investe em replicar, e o formato daquilo ali, se o teu texto dá maior, se ele é menor, se ele é rápido, se é curto, o que eu uso de mecanismos da plataforma para poder engajar mais. Então, produzir conteúdo é saber escrever para YouTube, é saber escrever para Facebook, é saber as diferenças do Instagram, é saber, se eu entro no TikTok, como que funciona, faz essa leitura com quem faz, com o que funciona e saber o tamanho, a forma, tem introdução, não tem introdução. Eu fiz uma consultoria para uma prefeitura e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu achei estranho, porque como eles têm esse sentimento de informar, não, eu estou informando. Né? A gente conversou ontem que dificilmente as pessoas entram no Instagram para se informar de alguma coisa. De se informar de algo específico, não, dificilmente. Você vai se informando enquanto você está lá. E aí tinha título, em caixa alta, e a matéria, cara. Eu falava, gente, que sério, né? Título, a introdução, meio e fim. Aí eu fui falando, não, gente, tira, não tem introdução. Rede social não tem introdução, tem uma frase que te dá a entender o que você sentiu naquilo ali, o que está por vir. É rápido. Quando você produz, já quando você faz artigos, ou quando você for fazer conteúdo para o site do seu cliente, que já são coisas que dá para você aprofundar, você tem esse espaço. Então, um produtor de conteúdo raiz, bacana, ele se sente seguro e sabendo que, em breve, novas plataformas e novas formas de usar as plataformas que já existem vão mudar. Né? O Reels está aí para mostrar isso, os Stories está aí para mostrar isso, e isso são formas diferentes de fazer conteúdo. Então, o bom produtor de conteúdo ele sabe adaptar as mesmas informações para canais diferentes. Instruímos os nossos clientes, não apenas obedecemos. Ainda bem que o Henrique nem está aqui mais. Aqui, nós entramos muito no ser humano. Nós esquecemos, às vezes, que os nossos clientes são pessoas que cansam muito, que têm uma rotina exaustiva e que precisam de instrução. Nesse sentido, por mais que sejam conectados, porque, como eu disse ontem para vocês, nós somos a porta entre o que está aqui no gabinete ou na vida pessoal ou parlamentar para o mundo. Então, eu gosto de fazer essa comparação do médico, do advogado, do engenheiro e sobre a nossa profissão. Porque a gente não só posta. Postar é muito fácil. Todo mundo sabe postar.
Mas se você estudou para isso, você conhece o que você está fazendo, os riscos que estão ali, você é muito mais do que uma pessoa que só posta. Você passa a ser detentor do conhecimento. E quando você é detentor do conhecimento, é sua obrigação instruir o seu cliente, mesmo que isso gere situações difíceis. Então, produtores de conteúdo maduros, na gestão pública, em casas legislativas, eles instruem os seus clientes. Isso é muito importante. Nós sabemos que o nosso trabalho é constitucional. Os 5 princípios básicos da administração pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 88. São eles legalidade, impessoalidade, moralidade, qual? E eficiência. Sempre que alguém faz algum tipo de comentário, que a pessoa esteve num lugar legal, ou tal, nossa, gosta de aparecer, né? Ou você não está fazendo nada mais do que o seu trabalho. Ou, isso não é nem coisa, toda hora posta, tal. Porque isso acontece também. Você tem essa defesa que não tem como ninguém tirar o seu argumento. E você sabe que você está fazendo essa parte desse artigo sobre a administração pública, de dar publicidade àquilo que o seu vereador, vereadora, ou sua secretária, ou seu prefeito faz. E isso te dá toda a liberdade e segurança de que você está fazendo algo realmente relevante para o mandato. O que nós não fazemos, o que nós, como produtores de conteúdo político, não fazemos. Nós não somos robôs. Nós não respondemos como robôs. Nós não tratamos os nossos clientes como robôs. Nós não tratamos as pessoas que nos cercam como robôs. Nós estamos conectados, mas não somos robôs, não somos programas. Quando você perde esse feeling da humanização mesmo, porque às vezes você se preocupa muito em humanizar o seu conteúdo, o conteúdo do seu cliente, mas você perde o feeling. Vocês perceberam como está constante pessoas que fazem muito conteúdo toda hora, cometerem erros grotescos de insensibilidade logo depois de grandes tragédias? Tem produtor de conteúdo que fez publi um dia depois da morte da Marília Mendonça, usando a hashtag dela e a música dela no fundo. Um dia depois. Então, você vê o que perde? Esse negócio que é tão rápido e é tão intenso e é tão toda hora, faz a gente perder de vez em quando, sabe? Você perder o feeling humano do que é o momento, do que fica bom, o que é de bom gosto daquele momento. E nós passamos muitas horas diante das telas, e ter esse momento, inclusive de avisar. De avisar. Gente, eu sou uma assessora de comunicação que eu aviso para o meu cliente se tem um colega de trabalho que está doente. Aí eu pergunto, olá, tudo bem? Você falou com a fulana de tal? Ela está doente. Porque, às vezes, ele passou nem viu que a pessoa ou sabe, mas esqueceu de ligar, porque a gente não pode perder esse lado da humanização. Pois não. Pegando esse gancho seu, aproveita e responde a segunda pergunta do colega ali sobre a frequência, por favor. Sobre os horários, certo? Quando eu comecei a fazer redes sociais, eu me preocupava muito com os horários, um horário bom. Quando você faz agenda de parlamentar ou de secretário, você descobre que isso é uma ilusão. Você não tem horário de postar coisa nenhuma. Porque eu já fiz post 1h da manhã. Por que eu fiz um post 1h da manhã? Porque eu ia ter algum tipo de engajamento? Primeiro, porque eu fui obrigada. Segundo, depois de ser obrigada, porque aquele post, naquele momento, era muito importante para mostrar algo e deixar registrado algo numa pré-campanha. Então, o meu objetivo ali não é engajamento. Eu sei que eu não vou ter nenhum, mas está registrado. Aquela pessoa naquela foto devia estar lá naquele momento, urgentemente. Então, eu sei que não vai ter engajamento, não é o meu objetivo, mas eu sabia que politicamente era importante fazer.
Então, se você consegue fazer uma programação como produtor de conteúdo dos seus melhores horários, que você dá uma olhada lá nas suas métricas e você sabe quais são. Amanhã, o seu cliente vai te desiludir. Que na hora que você postar aquela coisa top, 5 minutos antes do horário de pico, com 10 minutos você tem outro negócio para postar. E você pensa o quê? Cara, eu vou atrapalhar o meu engajamento do que eu acabei de postar aqui. Então, é muito complicado você cumprir horários bacanas para postar quando você cumpre uma agenda real. E tem compromissos. Então, assim, nesse sentido da comunicação política, você pode até escolher um bom horário para um post, tipo do aniversário da cidade, o melhor horário da manhã. Mas vai ser momentos muito especiais, você não vai conseguir manter isso, porque a agenda é muito dinâmica. E na comunicação política você tem dificuldade. Para uma empresa, você consegue legal. Para uma personalidade que vive disso, você consegue legal. Mas para político, eu acho complicado. Alguém aqui consegue manter? Só para saber se é só eu aqui. Todo dentro do horário o dia inteiro? Tem. Um detalhe também, eu acho que depende muito, para alguns não funciona. Como, por exemplo, se o político ele posta só coisas da agenda dele, ele vai ter um horário ali programado para postar. Uhum. Agora, existe casos de políticos que postam informações tipo do governo federal, ou por exemplo, morreu alguém no cenário político, Uhum. meia-noite. Geral vai estar acordado com Uhum. política Uhum. e vai dar engajamento para aquilo. É muito dinâmico, né? São postagens fora do horário. O nosso trabalho é muito dinâmico. Tem acho que não sei se todo mundo aqui já assistiu, tem um documentário na Netflix que chama Privacidade Hackeada. Uhum. É muito interessante, que lá fala os melhores horários do Facebook para postar, que são os horários que as pessoas saem do trabalho, vão almoçar, é a hora que a pessoa pega o celular para dar uma olhada. Uhum. Então é a melhor hora para o assessor postar alguma coisa, porque a massa está saindo para almoçar, para descansar. Isso, o comportamento das pessoas. Quando você tem o seu perfil já bem alimentado, lá no seu próprio perfil você consegue ver qual é o resultado das suas postagens dentro dos dias da semana e os picos de horário. Você estava falando, não somos robôs, eu estou aqui hoje como assessor do partido do MDB, Uhum. assessor do Íris. Uhum. Então, na morte da Marília Mendonça, tentaram matar o Íris praticamente no mesmo dia. Eu vi, eu recebi. A gente teve a gente que era da assessoria já sabia que era irreversível o caso dele, mas a gente tinha que manter ele vivo, porque assim, gente, pelo amor de Deus, ele não morreu, ele só foi entubado. Então assim, a gente teve que sair do horário, porque todo dia às 18 horas tinha a postagem do boletim médico. Uhum. Então a gente teve que sair desse horário Correr. para poder desmentir o ato. Ele está falando, quem soube que o Íris morreu um dia antes dele morrer? Ele morreu mesmo, foi na terça, mas assim, no sábado a gente já sabia que era irreversível. Mas ele estava... Só que assim, ele estava vivo. Sim, mataram ele antes da hora. Mas ele já tinha morte cerebral um dia antes. Como ele falou, sabia que era irreversível, mas ele estava vivo. Mas a gente, como assessor dele, a gente não podia falar isso, ele tá morto, né? Ele morreu. Não, justamente, é um tema muito sensível. Não estamos numa ilha. Aqui é muito interessante quando a gente faz comunicação política de você integrar todas as pessoas possíveis dentro da comunicação. Você não pode, porque isso acontece por causa do nosso zelo pelo nosso trabalho. Você começa a estar num setor individual. E se você quer fazer uma comunicação integrada, você precisa sair da ilha. Você precisa sair da ilha. Se alguém te perguntar, você está dentro de uma equipe que tem gente que não entende de rede social. E você está, gente que é fera. E às vezes um colega ou um líder comunitário, na simplicidade dele, quer te dar uma dica. E você já está muito cansado. E você já fez tudo o que você tinha que fazer, está tudo certo. Você domina a sua área. Mas nós não podemos ficar, sabe, aquele negócio, nós e eles. Nós temos que estar em contato com as pessoas e receber, porque dali muitas vezes saem muitas dicas boas e muitas vezes não.
Então, assim, ouve tudo, retém o que é bom. Até para você ficar sabendo do cenário da coisa, o que estão achando, como as pessoas estão recebendo. Não fica só do lado daqui disparando. Sonda como é que é o lado de lá também. O que as pessoas estão achando nos bairros, o que as pessoas acharam, o que elas querem. Não faz sentido para você? Tudo bem, não aproveita. Mas não fique ilhado naquela proteção do nosso trabalho, que acontece porque a gente recebe muita sugestão. Muita, mas é muita. Né? Todo mundo sabe fazer o que a gente faz, a ponto de você não parar de receber sugestão dos seus colegas. Então, não estar ilhado é muito importante. É por isso que eu também acompanho o perfil de todo mundo, tá, gente? Não somos apenas postadores. Essa palavra, se ela não tem, eu inventei. Não somos apenas postadores. Quando a coisa pega mesmo, eu falo uma coisa. Não é sempre, mas eu falo. Para uma pessoa só postar, eu tô cara. Você arranja gente muito mais barato. Né? Quando só fala assim, não, mas fulano pediu, faz. Não escreve, aí se eu questionar, com argumentos, e a pessoa só, não, mas posta. Eu falo, não, mas só para postar, eu tô cara. Contrata uma pessoa mais jovem, que está começando, que só posta, porque postar é fácil demais, gente. Minha mãe posta, minha tia de 70 anos está lá em casa, veio para o meu aniversário. Ela posta, meu filho. Ela me postou foto eu acordando, aniversário da minha sobrinha. Eu toda com o cabelo. O bolo da minha sobrinha. A flor da minha irmã, que abriu a flor. Ela tirou a flor e postou. Então, ela postou nos grupos. Aí ela pegou os grupos de familiares de outros estados que eu não conheço e mandou tudo para mim. Olha, minha filha, o pessoal mandando para você parabéns. Cara, eu pensei assim, quem é? Ela lá do Maranhão. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho no Maranhão, gente? Te juro, ela mandou um monte de coisas encaminhadas. Aí eu fiquei, cara, a tia Ana é multicanais. A tia Ana, no meu aniversário, ela acessou todas as redes, plataformas que ela tinha disponível. Então, postar é muito fácil, mas postar com intenção, até quando não parece que tem intenção, com estratégia, depois ter que entregar resultado, aí você não é só um postador. Aí entra você. Você tem que estudar muito para isso. Se você está aqui hoje à tarde, é porque você não é só um postador. Você faz muito mais do que isso. Mas, frequentemente, quando você se levantar contra algumas situações, você será tratado dessa maneira. Então, você precisa saber virar o jogo. Se o conhecimento está comigo, eu sei o que eu estou falando e fazendo, cara, já fiz, mas eu faço assim, insuportável. Eu vou fazer, mas está errado. E algumas coisas eu falo que não vou fazer. Aí a pessoa, tá bom, então faz. Mas está errado. Não, então tudo bem, pode fazer. Eu estou mandando esse áudio para registrar que está errado, porque na hora que der algum problema, eu vou lhe reenviar esse áudio. Já fiz isso, vou lhe reenviar esse áudio. Que está errado. E eu já provei que está, que não vai dar certo. Gente, só tenho a carinha bonitinha. Eu sou escorpiana, né? Agora, a braba, essa aqui vai no fundo do coração. Nós fazemos muitas coisas. Muitas coisas. Isso aqui eu aprendi sofrendo. Não fazemos a política do político. Você pode fazer um planejamento top. Você pode engajar a equipe. Você pode sonhar junto. Você pode se apaixonar pelo projeto. Mas nunca se esqueça que a política dessa pessoa só ela faz. Não confunda, porque às vezes a gente se envolve tanto. Eu tive um cliente que ele tinha o hábito de falar assim de mim. Não, a Márcia sou eu. A Márcia sou eu lá. O que eu falo, o que ela faz é o que eu falo. Então, ela sou eu lá. Então, você é o seu cliente lá. Você é um alter ego. Você é como aqueles livros que o Fernando Pessoa escreveu com o nome de outra pessoa. É ele. Então, você começa a se envolver. Quando o resultado não vem bacana, lembre-se de fazer esse discernimento. Que a política do político só ele faz. Nós temos muitas influências, mas não essa.
Porque quando acontecem coisas positivas, bacana. Mas quando acontecem coisas negativas, você quer puxar para você. O que eu poderia ter feito mais? O que eu poderia ter entregado de melhor? Mas não é só rede social, não é só rádio, não é só TV. Existe toda uma rede política que só o político pode fazer. E isso vai proteger a sua mente de até onde o seu trabalho é o seu trabalho. Beleza? Aqui nós vamos desmembrar sobre produção de conteúdo. Eu fiz assim porque você vai receber esse material. E eu queria que você entendesse que está tudo conectado. Tudo em produção de conteúdo, inclusive você. Então, nós vamos começar a desmembrar, tá? Pode passar. Produção de conteúdo, primeiro você. Cuide da sua mente. A sua mente é a máquina produtora de ideias. Se você não cuida da sua mente, se você não protege a sua mente, depois eu tenho certeza que a fonte esgota. A sua fonte esgota. Durma bem. Eu acho assim, quando eu tenho um desafio muito importante que eu quero fazer, eu me condiciono a dormir bem. Eu me condiciono a comer bem. E eu cuido da minha mente de alguma maneira, porque senão a minha empresa vai falir. Eu não consigo produzir. Eu começo a fazer postar, vai postando, posta, e aí, mas eu não consigo fazer algo de excelência, algo que traz algo especial para o meu cliente, dele olhar e fazer aquele olhinho assim. Sabe quando ele quer te elogiar, mas não quer te elogiar? Aí você fala assim, já peguei no olhar. Eu sou sensível para pegar isso. Ele não quer te elogiar porque você não pediu aumento, aí ele não te elogia. Mas ele amou, sabe aquele brilho, tipo, se veio... Aí você, peguei, arrasei. Você não tem esse brilho de fazer algo extra, algo excepcional no seu trabalho, porque você não alimenta o seu cérebro. O meu cérebro é uma máquina produtora de energia. Eu penso dessa maneira, se eu não durmo bem, se eu não como bem e se eu não cuido da minha mente, eu não consigo ser uma produtora de excelência. Fomente ideias. Quando você está fazendo tudo repetitivo, toda hora, sacou que entrou nesse ciclo, você tem que romper. Você tem que romper de alguma maneira. Você tem que abrir, sair da bolha, porque nós temos um trabalho repetitivo. Então, fomente ideias. Como que você fomenta as suas ideias? Pode passar. Leia sempre. Na mente de vocês, existe possibilidade de um produtor de conteúdo ser bom sem leitura? Aí a gente volta lá para a diferença do produtor de conteúdo de excelência e o postador. Você pode ser um postador se você dominar a língua, mas se você não tem o hábito da leitura. Mas se você for um produtor de conteúdo de excelência sem leitura, na minha humilde opinião, é impossível. Uma coisa está condicionada à outra. E leia histórias criativas, ou assista histórias criativas, porque o seu cérebro faz conexões. Parece que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Então, quando você começa a perceber que está entrando naquela vibe de fazer toda hora a mesma coisa, rompe. Coloca para dentro coisas positivas, histórias criativas, um momento de não fazer nada em um outro lugar que não seja o seu lugar de sempre. Rompe o cenário, sabe, para que você continue produzindo boas ideias. E seja organizado num mundo de caos, porque o nosso mundo é assim. Alguém já usou o Kanban? O Kanban ele vai te servir muito para grandes projetos, tá? O pessoal aqui que tem equipe é legal, Kanban, e quando você vai fazer projetos maiores, que envolvem mais pessoas e processos. É uma técnica oriental muito antiga, mas muito utilizada em situações que envolvem projetos e você faz com post-it. Então, assim, como eu sou uma pessoa que eu penso em recursos, eu posso ter ótimos recursos e posso não ter, eu já precisei do Kanban numa campanha e deu super certo. Um quadro branco e o Kanban. Você vai usar post-its e você vai utilizando os post-its, passando de processo para processo, assim ninguém fica de fora. O Trello para organização também é legal. Você usa?
Uhum. E ele tem processos? Processos é legal. Quando eu vou fazer uma coisa que o processo é mais longo, eu estou cansada, eu uso o Kanban para mim mesma. Eu vou tirando e vou colocando. É uma forma de organizar ideias. Depois você vai até pensando diferente, de forma mais organizada. Então, é bacana, eu gosto. Mas, a partir do Kanban, você vê que você já pega coisas semelhantes, né? Você já pega Trello, você pega... Como é o nome, amiga? Notion, que ela fala bem fluente em inglês. Notion. Ai, meu Deus. Eu vou falar no meu paraenses aqui. Notion. Tá, gente? É a mesma lógica, uma lógica semelhante, então, né? De você organizar em processos e identificar quem são as equipes. Antecipe algo. Você quer um final de semana a mais, você quer um momento a mais, ou um feriadão tá aí, ou você quer estar por fora da agenda, deixa algumas coisas prontas. Você não vai deixar muita coisa pronta, porque é uma agenda dinâmica, como nós falamos. Mas deixa algo pronto para te aliviar. Você está ficando muito cansado de fazer em cima da hora, começa a antecipar alguma coisa ou outra. Frases de efeito, projetos de lei, assuntos frios. Para quando você não tiver um conteúdo para o dia, você tirar dali já pronto. Se você coloca naquele grupo do WhatsApp que eu sei que você tem, que só tem você, e já deixa tudo prontinho. Isso vai te dar um alívio muito grande no final de semana. Você vai até o final de semana, durante a semana toda. Você vai sentir, porque não dá aquilo de o que eu vou postar hoje? Porque viajou, sumiu, está no médico, não tenho conteúdo. Aí vou atrás do conteúdo, vou fazer o conteúdo, você já tem algo programado. Eu gosto de ter 3 posts, que já me ajuda bastante. E use lembretes. Sabe por que eu comecei a usar lembretes? Porque a gente sobrecarrega a mente da gente com muitas bobagens. Muitas. Quando eu entendi que quando eu estou focada nas grandes coisas, eu produzo bem melhor e eu dou saltos de desenvolvimento, cara, eu já deixo tudo programado das pequenas coisas. Eu não tenho por que ficar todos os dias fazendo pequenas coisas e fazendo do zero pequenas coisas. Então, eu coloco lembretes, eu coloco anotações, eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo, eu gravo, eu sei como funciona a minha memória, a sua pode ser diferente, tem pessoas que ouvindo já era. Então, assim, usa o seu tipo de... Como é que a sua memória funciona? E ajude-a para que você não fique toda hora tendo que começar do zero. Parecem coisas pequenas, mas que quando você adiciona na sua vida profissional, você vê a diferença. Você se torna uma pessoa altamente produtiva para coisas que realmente importam. Porque você chegar ao final do dia cansado e você chegar ao final do dia com bons resultados são coisas diferentes. Né? Às vezes a gente tem essa sensação que o dia acabou, você está muito cansado, mas que você não rendeu. Isso é frustrante. Então, se ajuda nesse sentido. Tá? E o que enxugar? Redes em que o público-alvo não está presente, está fazendo monitoramento, já está há muito tempo lá nessa rede, ou nesse formato, não está engajando? E onde está engajando? Concentra suas forças lá onde está engajando. Faz coisas novas onde está engajando. Cria quadros, participações, lives, onde está engajando mais. E, ao invés de ficar lutando para poder engajar em novos canais, novos formatos, fortaleça aquilo que você está fazendo e que está dando certo. Ok? Post sem objetivo. É aquele post que não é para ser leve, não é para ser bom, não é para mostrar que tem família, que nem legenda tem. E que, normalmente, quem fez foi o próprio parlamentar. Pronto, falei. Já passei por isso e sei o que é. Eu estou lá tranquila, de repente, pá. Que isso, meu Deus? Nem legenda não tem. Não tem objetivo, não tem nada. Sabe? Olha, eu fico até revoltada. Vai. Às vezes, assim, quando não tem objetivo, né? Tem aquela coisa que é o falso improviso. Mas você tem uma conexão com a pessoa. O post sem objetivo que eu falo é que nem conexão tem. Então, assim, evite, se seu cliente fizer, briga com ele, mas não fala que fui eu. Excesso de autopromoção, cansa. Cansa. Excesso de autopromoção cansa, porque o nosso trabalho, em especial, é falar das pessoas. Quando você fala muito
eu. Ah, legal, claro, ele é o centro, ela é o centro. Os nossos clientes são o centro das atenções. Mas eles observando as pessoas. Eles se comunicando com as pessoas. Eles convivendo com as pessoas. Política é sobre grupos. Política é grupo. Não tem esse negócio de toda hora a autoimagem, toda hora a autoimagem, eu, minha história, minha vida, eu, que eu amo, que eu gosto, que eu acho, o que eu... E as pessoas? Porque isso vai fazendo, sabe o quê? Vai isolando. Faz o pior crime que um político pode cometer, que é isolar a própria imagem. Então, cuidado com o excesso de autopromoção. Ela existe e é muito bem-vinda, mas excessiva, ela cansa. Ela vai cansando. Porque as pessoas sabem o que é autopromoção. Elas sabem o que é. Então, quando isso é muito excessivo, fica chato, fica cansativo. Vamos falar sobre conteúdo político. Lembra que a gente estava falando sobre você? E agora a gente vai falar sobre conteúdo político. Prioridades, relevância e atualidades. Ontem nós falamos sobre relevância. Relevância leve, relevância pesada, coisas muito relevantes, pouco relevantes, médio em relevância, por mais situações relevantes. De relevâncias diferentes para que o seu conteúdo fique sempre dinâmico. Que tenha relevância e de diferentes relevâncias. Você sabendo quais são as suas prioridades, as prioridades, quando eu falo você sabe que é o seu chefe, né? Sua chefe, seu chefe. As prioridades, a prioridade é tal assunto. Pode acontecer, eu vou dar um exemplo da pessoa para a qual eu trabalho. Mas já aconteceu, por exemplo, vamos fazer isso aqui uma suposição. Causa animal é o carro-chefe, é a bandeira da pessoa para a qual você trabalha. Ou moradia. Ou saúde. Quando sai uma notícia sobre causa animal, e a pessoa para a qual eu presto serviço tem essa bandeira, pode não ser uma prioridade para você. Mas para essa pessoa é ou não é? Muito. Se tiver algum post, porque isso vai acontecer com você dia sim, outro também. Se tiver algum post competindo com ele ali no dia. Maravilha. Se você sabe qual é a sua prioridade, a prioridade do gabinete para o qual você trabalha, do seu chefe, do seu parlamentar, do seu cliente. Eu sei que aquilo ali, se tiver um outro post para o mesmo horário, para o mesmo dia, ele perdeu no quesito prioridade. Eu vou dar prioridade para aquele tema. E o conteúdo político, você tem que ter claramente qual é a prioridade do seu projeto. Quais são as prioridades? O que é super importante? As pessoas prioritárias. As relevâncias, nós já falamos muito sobre isso, e as atualidades. Como nós vivemos essa semana, né, tão difícil, tão densa. Né? Você imagina para nós. A Marília Mendonça faleceu, o Íris faleceu, no dia do aniversário do meu cliente. E ele foi o mentor de adolescência do Henrique. O pai dele trabalhou para ele, o avô dele trabalhou para ele, a mãe dele trabalhou para ele, a irmã dele trabalhou para ele, e ele trabalhou para ele. Só eu que não trabalhei para ele. O que eu faço? Porque o aniversário dele é uma prioridade ou não? Não tem como evitar passar por outro dia, né? E agora? Aí, em conversa com ele, eu já entendi qual que era a prioridade, porque tinham duas prioridades competindo. Eu não quero nada. Post nenhum de comemoração de aniversário. Vamos só repostar os stories. E amanhã, aí a gente vê sobre o meu aniversário. Prioridades estabelecidas. Eu não vou postar algo que vai contra a história, o coração, a disposição do meu cliente naquele dia. Certo? Pessoal, nós estamos com o vereador Tialo, que faz conteúdo muito bem, que inclusive cozinha e o escambau. Parabéns para ele, tá? Parabéns. Ele se desafia a fazer conteúdo. Vai ser meu amigo também agora. Vamos fazer amizade. Agora aprendeu comida portuguesa, hein? Ele faz mesmo. Quando ele vai na CCJ, os vereadores ficam tudo,
cozinhou, né? Uma vez o Henrique olhou para ele, eu falei, gente, o Henrique... Ele falou assim, faço risoto, sabia? E eu... E aí? O que tem ele fazer risoto? Tipo assim, não é só você, eu também tenho meus dotes. Pois é, fazer um evento, eu concordo. Eu concordo. Um produtor de conteúdo, ele se desafia a fazer conteúdo. E fazer conteúdos densos, fazer conteúdos leves e fazer conteúdos em formatos diferentes. Ele comprou o desafio. E ele cumpre. Então, para mim, ele é assim, um cara que se desafia e faz acontecer. Ele testa formatos. Vamos lá? A imagem política. Aqui é muito legal esse ponto para você nunca mais ficar sem conteúdo. Você tem uma pessoa. Com essa pessoa, há vários grupos. Mas, às vezes, ocorre de você olhar e pensar assim, cara, eu estou postando só agenda. Como nunca mais ficar sem conteúdo para a pessoa que é o seu cliente? Você tem uma pessoa, mas dentro dessa pessoa você tem o político. O político é o cafezinho que ele toma aqui. O político é a sessão que ele participa, são as comissões das quais eles participam e que você sabe que a maioria das pessoas não sabe por que e como funciona. E nesse aspecto nós falhamos porque nós queremos falar de coisas super, hiper interessantes e nós esquecemos de informar como as coisas funcionam. É por isso que o brasileiro muitas vezes acha que um vereador pode fazer coisas impressionantes numa cidade e ele não pode. Porque nós não informamos como as coisas funcionam aqui dentro. Né? Não sabe qual é o papel do vereador. Isso é muito comum, gente. Muito comum. Outra coisa que ele acabou de comentar, quando você começa a fazer campanhas e receber pessoas na casa que são de primeiro mandato, você vê que, inclusive, muitos não sabem qual é o próprio papel. Eles entram achando que podem fazer coisas que eles não vão conseguir fazer. Então, informar isso, o político, você já faz. Você tira a foto no plenário, você faz um rios assim, ele vai assim no microfone. Você já está fazendo conteúdo político, os projetos, leis, líderes comunitários, mas ele também é um cidadão. E quando ele é um cidadão, ele percebe a cidade. Ele ocupa a cidade. Ele tem um parque preferido. Ele também sente quando fica a noite inteira sem energia elétrica. Porque ele também ficou sem energia elétrica na casa dele. Ele passa pela rua e diz assim, eu estudei aqui. Ele é um cidadão. Olha, essa pracinha não tinha. Gente, aqui essa praça, ela está assim, suja, mas isso aqui, quando eu era adolescente, era super legal. Ou aqui era areia, a gente brincava. Ele vive a cidade, porque ele é um cidadão. Ele percebe o que está acontecendo na cidade dele. Ele conhece a história da cidade dele. A família dele está naquela cidade. Portanto, ele sente as coisas difíceis e as coisas boas também. Eventos que acontecem, personalidades que vêm aqui. Ele tem orgulho da cidade, ele vive a cidade. Ele vive o trânsito. Ele vive o trânsito. E quando ele começa a postar conteúdo desse tipo, acontece algo intuitivo, gratuito e impressionante, que é o conteúdo de identificação. Eu também estava presa nesse trânsito. E o vereador Tchau estava lá também. Nossa, lá em casa também faltou luz. Nossa, eu também estudei naquela escola. Eu passo lá todos os dias, não estudei lá, mas passo. Porque você acabou de criar uma identificação impressionante. Você também vive a cidade. Por isso, ele é também um cidadão, ele também quer coisas melhores. E aqui ele tem a oportunidade de mostrar que ele não pode tudo. Que ele pediu, mas não foi atendido. Ó, minha cidade tem esse problema, eu enviei um requerimento. Que o meu sonho é ver esse canto aqui como era antes. Ó só, quem passa por lá, cara, vai pensar. Eu também. Que bom que alguém pediu. E ele é uma pessoa. Ele tem músicas que ele gosta.
Quando eu tenho um cliente, eu gosto de saber qual é a música que ele gosta prioritariamente, o tipo de música que ele gosta, porque eu uso mais nos stories. Que quem conhece ele vai pegar vai se identificar. É ele mesmo. É ela mesmo, realmente parece. Nossa, essa música, essa pessoa gosta, e eu gosto também. Saber que ele tem pai, ele tem mãe, ou ele não tem mãe. Que ele sente, que ele adoece. Vocês lembram, antigamente, até uns 15 anos atrás, o político adoecia e escondiam que ele estava doente. Não é, amiga? Tu está fazendo assim é porque tu lembra. Que tu já era adulta há 15 anos atrás, igual eu. Escondiam. Ele sofria acidente, escondiam isso das pessoas. Né? O Íris, numa campanha que ele sofreu um acidente de carro, que ele ganhou entre a vida e a morte. E as pessoas não sabiam que ele estava em estado tão grave, que ele só aceitou ser operado na hora que saiu a notícia. Ele levantou e foi para o hospital. Então, o cidadão vive a cidade, o político vive o parlamento, mas a pessoa vive a vida como você vive a vida. Que você adoece, você tem um prato preferido, você faz comida, você tem a família, tem um filho que é mais calado, tem um filho que é mais assim, o seu filho gosta de heróis ou não gosta. Ele também é uma pessoa, e quando você percebe uma pessoa só, com todos esses conteúdos disponíveis, a sua mente abre para produzir conteúdo. E pode olhar o seu feed, tem muito do político? Acrescenta um pouquinho do cidadão. Está muito do cidadão? Coloca um pouquinho da pessoa, vai mesclando, para você ter conteúdo sempre de identificação de qualidade. Ok? Aplicativos que salvam todos os dias. Se você tem uma pessoa que tem os melhores aplicativos, que é super profissional, que faz nos melhores programas, maravilha. Ótimo, ótimo. Márcia, eu tenho um cara que faz com o Adobe e tal, e maravilha. Tá? Maravilha. Mas você não tem, você faz o conteúdo todo lá no gabinete, eu só quero te pedir uma coisa, não fique sem assinar o Premium, tá? Pelo amor de Deus. Um produtor de conteúdo que não gasta R$30 para ter por ano. Gente, o InShot eu pago, acho que é R$36 por ano. E eu tenho colegas da comunicação que tem a versão gratuita. O meu vereador não paga. Eu fico, meu Deus, olha só a mentalidade. R$150 o ilimitado no InShot. O InShot eu paguei, porque eu comprei há 3 anos e fico pagando todo ano para R$46. Top! Ele vai te servir muito. Há pouco tempo, não tem muito, acho que já foi no final do ano, ele baixa para você em 4K. Então, assim, é fácil, vai treinando. Se você é equipe, que é você que faz a arte, você que faz o vídeo, você que posta, você que coloca a legenda, você que briga com a pessoa, você que passa a mão no gato, você que dá água para o vereador, leva café, passadeiro, cafeteiro. Você, né, Vanessa? Gente, corta essa parte que o Leandro não pode ver. Então, isso aqui é para você, que precisa se virar, precisa estar fora, está na rua, precisa cortar um vídeo. O InShot é ótimo, intuitivo, fácil de aprender, faz transições, coloca um pisca-pisca se tu quiser, preto e branco, não precisa de outra coisa. Para cortar direitinho os seus posts de estilo carrossel, esse é o que eu uso. Eu usava um outro que parou de atualizar. É muito legal, porque é tudo automático, sai tudo bonitinho. E o Canva é vida. Sabe que eu prestei atenção que as maiores atualizações do Canva são sempre pré-campanhas? As maiores, as atualizações mais pesadas, acontecem pertinho das campanhas eleitorais. Fala tu, amigo, fala tu. Acho que é Spark Port. Esse aqui, ó, o vermelhinho. Ele faz o quê? Ele faz o quê, amigo? Ele é um Photoshop. Gente, Spark Post. Spark com Szinho no começo. Spark Post, que eu não falo inglês igual a menina lá do fundo. Faz da
Ó, ele está falando que é muito legal para fazer artes em alta qualidade. O Canva eu uso há muitos anos, atualiza muito, tem tudo. Eu pago R$ 34,00 por mês. Se você não paga nada, você faz muita coisa, mas você vai pagar. Faz muita coisa também. Quando eu comecei, eu usava o gratuito. Então, para mim, o editor... O Figma também estão falando muito nele. Eu não comecei a usar. Mas são editores que são online, não vai pesar no teu computador, tu vai usar onde tu estiver, fez em casa, baixa aqui. Então, não tem o que reclamar. Aqui você vai... Você é uma agência ambulante. Eu pagava uma mensalidade de um aplicativo do inimigo, que eu pagava R$ 48,00 por mês para fazer legenda. E eu trabalhava mais que ele. De 10 palavras, 11 saía errada. Aí eu tive essa indicação. Eu lembrei que eu já tinha ouvido falar de uma pessoa falando do CapCut. Ele faz muito bem, gratuito, como a gente gosta, que eu sei que você gosta mesmo do gratuito. E fica tudo bonitinho, você escolhe tamanho, você escolhe tudo, e ele não altera muito a qualidade do seu vídeo, para fazer legendas. O seu cliente está num lugar abafado, ele está de máscara, não ficou legal, por favor, legenda. Ele está de microfone direcionado, ficou bacana, ninguém dá conta de legendar tudo na vida, se você não tem uma equipe grande. Se você tem, legenda. Mas se você não... Não, eu queria ter até a menina da Libra, não tem aquela que fica no cantinho? Para toda hora andar com o Henrique. Ele falando aqui, ela já fazendo a Libra. Mas não tem. Usa legenda para... Ainda mais com máscara, gente. A gente vê vídeos que não dá para entender metade do que o parlamentar está falando. Então, se você está precisando, a toque de caixa, fazer uma legenda que você não tem que corrigir muito, o CapCut, na minha opinião, que já testei pagos e gratuitos, é o melhor. E é gratuito. Mulher, faltou um. Textos formatados para o Instagram. Parece uma coisa muito simples, mas faz uma diferença absurda. Quando você escreve para o Facebook, ele coloca as separações. Quando você joga para o Instagram, ele une. Ele não respeita os espaços. Gente, a qualidade da leitura da pessoa, da compreensão da pessoa, é outra quando você faz a formatação no aplicativo. Eu já escrevo direto lá. Já pego lista de nomes, ponho para lá. Coloca as separações, coloca as hashtags lá embaixo. A compreensão da pessoa é outra vida, ainda mais quando você precisa de textos maiores. Tá? Então, por favor, usem sempre o aplicativo de formatar o texto. Aí eu uso o PostSpacer. Tem outros também muito semelhantes, eles são todos muito semelhantes. Fontes de informações. Parece óbvio, né? Parece óbvio. Site seguro sempre. No coronavírus, eu me condicionei a só usar sites oficiais, porque o tema é muito sensível. E depois da lei das fake news, você tem que tomar cuidado das fontes. Você não pode perder o time, mas você também não pode pegar que outra pessoa te mandou. A gente acabou de falar aqui do exemplo do Iris. Se você não tiver uma fonte segura e você precisa de dados, espere, não poste. Parece que é bobagem, que é exagero. Pode passar. Mas não é. É porque no dia do cansaço, no dia de muito trabalho, no dia de muito volume, você pode postar algo que parece muito bacana naquele momento e te dar esse tipo de resultado. A vontade de dar o furo, ele disse tudo. Eu mesmo fico louca. Fico louca, ligo para o Henrique fica, meu Deus, você é louca, não dorme. Eu fico, você viu que saiu tal coisa, tal, sou uma pessoa importante. Mas isso aqui, ó, é o exemplo, isso acabou de acontecer. Então, vamos tomar cuidado com as fontes das quais a gente tira informações. Até porque o seu hater, ele vai lá no site oficial saber se você está falando a verdade, para te desmascarar. E aí, o que acontece? Você colocou todo um conjunto de informações. Se uma dessas informações estiver errada, o seu hater vai nessa. Ele vai nessa, porque é uma estratégia. Ele vai te dar descrédito de tudo o que você falou por causa de uma coisa que você falou e que não é verdade. Que, inclusive, é uma estratégia ótima.
Engajando equipes. Vamos falar sobre equipes? A equipe não engaja. E agora? A partir daqui, eu fiquei atazanada em 3 motivos, gente. Tudo eu coloquei 3. 3 motivos pelos quais a sua equipe pode não engajar. Antes de sair distribuindo metralhadora por aí, por causa da sua equipe que não engaja, primeiro eu quero perguntar, vereador, você quer falar com a gente alguma coisa? Nenhuma receita de nada. Não tem hoje, gente. O senhor quer falar sobre a sua comunicação? Uhul! Primeiro lugar, esse cabelo dele, a prova de todos os males, eu adoro. Ele passa o dia todo arrumado. Tá, gente? Não é qualquer pessoa que tem esse cabelo que ele está sempre arrumado, ele passa coisas, vota contra, briga lá no tribuna e ele está sempre arrumado. Eu estou sempre descabelada, ele está sempre arrumado, produzindo conteúdo, ele cozinha arrumado. Então, parabéns para ele. Vereador, qual é a sua percepção da importância, porque você tem que fazer política e você é um cara consciente que você tem que fazer comunicação durante esse período que você está fazendo política. Acontece com assessores dele ter até rejeição do acesso, tipo, eu não tenho tempo, aí eu não posso fazer. O que passou pela sua cabeça dessa percepção de você querer entrar e já fazer comunicação, e enquanto você trabalha, tem uma agenda cheia, você está fazendo comunicação, como é que você faz isso, conversa com a sua equipe e o teu objetivo, com a tua experiência no sentido dos resultados dessa produção de comunicação, sim, para vários formatos. Pessoal, primeiro, boa tarde a todo mundo. Pessoal fala do meu cabelo aí, mas é muito gel, é gel pra caramba. Até tava fazendo uma viagem agora há pouco tempo, o cara falou, Thiago, pelo amor de Deus, bagunça esse cabelo seu, cara. Você se afasta das pessoas, ninguém tem um cabelo desse. Abre a janela. Né? Aí eu falei, cara, você não tem noção, se eu não passar o gel, meu cabelo, ele apronta uma onda terrível aqui, que fica a coisa mais ridícula do planeta. Então, assim, eu prefiro sofrer o bullying por estar arrumado demais, porque está descabelado demais. Mas olha só, primeiro eu fiz questão de estar aqui participando aqui de um breve momento do curso, por entender a importância que tem esse tema. Não só para a minha pessoa como parlamentar, mas também com todos vocês que representam e trabalham aqui nos gabinetes. Na minha concepção, a comunicação, isso que está sendo discutido aqui, é uma das 2 pernas de qualquer profissão, principalmente do político. Hoje mesmo eu tive uma discussão com a minha equipe de jornalismo, com a minha equipe que produz os vídeos, as fotos e tudo, dizendo exatamente isto. Não adianta nada projetos interessantes, não adianta nada eu trabalhar incansavelmente pela população ou por algo que vai surtir efeito de imediato na vida das pessoas, se as pessoas não têm o conhecimento dessa informação. E como é que chega essa informação? Então, hoje minha discussão foi exatamente sobre isso. Vou dar um exemplo aqui rápido. Muitas pessoas hoje me conhecem ou me reconhecem por ter saído no Popular a matéria que o vereador Thiago é homofóbico. Poxa, quem me conhece, conhece minha história, conhece o meu trânsito na minha vida pessoal, política e tudo, sabe que não passa nem perto uma informação como essa. Até porque tenho pessoas dentro da minha equipe, tenho familiares, tenho amigos que são homossexuais, não tem problema nenhum. Eu não posso ser rotulado apenas por uma opinião onde eu não gostaria que uma bandeira LGBT usasse crianças. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu quero dizer especificamente sobre uma informação que o Thiago é homofóbico. Pô, ok, eu vou defender aquilo que eu acredito e vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. Mas, cadê quem fala a respeito do projeto do Bolsa Universitária que eu crio para o município de Goiânia? Pouquíssimas pessoas sabem, porque o que vende é o ruim, o que vende é o pejorativo, o que vende é o problema. Mas eu sou autor de um projeto onde autorizo o poder público municipal a conceder a Bolsa Universitária em uma parceria com as universidades particulares. Todas as universidades particulares estão quebradas, não só em Goiânia, mas no estado de Goiás e no Brasil. Então essas universidades, elas têm dívidas que elas não vão pagar também para o município. Então por que não fazer o encontro de contas e reverter isso para a população? Por que esse projeto para mim é muito importante? Porque eu tive que parar o meu curso de psicologia 4 vezes porque eu não tinha dinheiro para pagar.
Então é algo que mexe comigo, é uma vivência minha. Eu não tive oportunidade de terminar o meu curso de psicologia até o presente momento, porque eu não tive condição de pagar. Mas o que eu estou finalizando em relação a isso é mostrando a importância que tem a comunicação. Eu sou pré-candidato a deputado federal no ano que vem, e muitas pessoas têm me perguntado, Thiago, e aí, qual vai ser a sua estratégia de campanha? Ok, eu sou presidente estadual de um partido, obviamente eu fiz 100 mil votos no estado, quer dizer, eu tenho um pouquinho onde buscar esses votos. Eu terei uma estrutura da minha campanha financeira, beleza, mas a minha campanha, 70% dela será no digital. Então eu tenho tentado construir uma imagem no digital. E eu não vou chegar no digital fazendo apenas os impulsionamentos a partir de julho do ano que vem. Tenho tentado construir essa imagem. Quem é o Thiago? Que é isso aqui que foi falado. Tem um Thiago que é pessoa, tem um Thiago político, tem um Thiago cidadão. Então, parabéns a você que está aqui fazendo essa palestra, depois quero trocar uma ideia contigo. Parabéns a todos vocês que estão vindo aqui, trabalhando, participando, crescendo, amadurecendo, porque a vida da gente, finalizo, ela muda através de uma ideia só. Não são de várias. Né? Várias pessoas pensam um monte de coisas, mas poucas conseguem captar apenas uma frase e aquilo ali ser um divisor de águas na sua vida. E eu acredito que são momentos como este, onde todo mundo está com o mesmo espírito, com a mesma vontade de crescer, de amadurecer, de prosperar, que as coisas acontecem. Então você está plantado aqui, mas a semente que possivelmente é jogada aqui na sua vida, você vai florescer daqui a 10 anos. Obrigado, valeu. Muito obrigada. Tá vendo, gente? Acrescentou muito. Muito bacana. Muito obrigada, vereador. Ele colocou, vamos para o técnico. Ele colocou uma coisa ruim que foi falada dele, se coloca no lugar do vereador. Aí ele falou de uma coisa boa que ele fez e que ele fala, quem vai falar por mim? Eu já fiz jornal, eu já fiz rua, já fiz TV, já fiz rádio. Ninguém vai falar desse assunto. E se for falar, é rapidão. Porque realmente o que vende é o que está acontecendo agora de ruim, porque impacta as pessoas. E isso não é só os meios de comunicação que fazem, gente, é quem recebe. Então, quem vai falar do projeto dele, que tem a ver com a história dele, com o coração dele, com coisas boas, somos nós que temos que produzir isso. Nós que temos que tentar, ali, semente, grão por grão, compartilha para a gente, coloca para a gente, ligar para alguém para falar sobre esse assunto, sobre essa ideia, pegar pessoas que fizeram, pessoas que estão precisando e humanizar isso, porque isso não vai naturalmente. Boas notícias não andam naturalmente, infelizmente. Vamos falar sobre a equipe. A equipe não engaja. E agora? 3 motivos pelos quais isso não está acontecendo. É tão importante a participação da equipe, porque se você é um parlamentar e a sua equipe não engaja, quem engaja? Porque engajar, você fazer um comentário, um compartilhamento e marcar um político, é você dar cara a tapa. Existe esse constrangimento e a gente não pode dizer que não existe. Existe. Claro. Alguém vai lá te dizer que o dele é melhor. Alguém vai lá sem saber sequer o nome da pessoa e colocar assim. Tudo bandido. Isso vai acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer, mas você sabe que quando você compartilha, você comprou esse risco. Então, a sua equipe, primeiro, para dar suporte. Para dar o suporte, de que essa pessoa, esse cara, ele tem um suporte, ele não está só falando sozinho. Não, ele tem público. E depois, para aumentar e manter vivo sempre o engajamento orgânico dos seus amigos, dos amigos dos seus amigos. É importante e muito importante. Porque eu posso te falar uma coisa que você vai ver que é lógica, mas o óbvio tem que ser dito. Né? Porque você vai fazer isso com as pessoas do seu gabinete, por isso que eu estou te dizendo. Se o seu líder comunitário, se a pessoa, o seu chefe de gabinete, se a sua assessora de comunicação, que está com você, convive com você, come com você, recebe o salário aqui na casa junto com você, não te compra, não compra a sua ideia. As ideias que você está vendendo nas redes sociais, porque quando a gente fala de ideia, por isso que eu falo comprar ideia.
Porque eu sempre tenho em mente o funil de conteúdo como funil de vendas. Eu faço funil de conteúdo igual funil de vendas. Isso é motivo para outro curso, você tem que ficar pedindo para a Milka toda hora para eu fazer essa terceira edição. Né? Eu faço conteúdo num funil igual você faz para vender qualquer produto. Em 3 etapas. Um funil. Então, você está vendendo uma imagem, você está vendendo ideias, você está vendendo um projeto. Se quem está com você não te compra, quem vai te comprar? É isso que o político pensa. Rapaz, meu povo não me compra. Quem vai me comprar? Mas se você produz conteúdo e ele não está engajando na equipe, antes de sair metralhando, eu quero que você faça 3 considerações. Pode faltar motivação. Você pede, exige, ameaça, fala não sei o quê, joga em direta, mas você não reconhece quem participa. É diferente você ser ameaçador com quem não participou. É diferente de você entrar lá no grupo e valorizar quem participou. A pessoa que não participou se sente como? Excluída. Eu fiquei de fora de um movimento. E política é movimento de grupos. A natureza da política são grupos se movimentando em certas direções. Então, você deixa claro, até porque você não pode forçar ninguém a nada. Mas você deixa claro que quem participou está fazendo a diferença. E esse cara que se sente motivado a comentar, curtir, compartilhar, vai continuar fazendo isso. Se essa pessoa sente que ele está comprando essa briga nas redes sociais, que ele está incomodando o tio chato dele, que vai no grupo toda hora reclamar do seu parlamentar e dizer que o dele que é bom. Tirando esse sem noção, que fica postando frases aleatórias políticas que não tem contexto nenhum. E eu não tenho reconhecimento nenhum. Meu parlamentar vê que eu estou fazendo isso. Gente, isso é uma mensagem que eu sempre recebo. Com os anos, eu percebo assim, Márcia, será que o fulano vê que eu faço isso? Que eu compartilho? Que eu curto? Todo mundo quer ser visto. E não é uma questão, gente, de exibicionismo, não. É de você saber que você está numa equipe que está vendo a sua participação. É uma questão de motivação. É legal fazer parte e saber que você está fazendo diferença. Então, quando só tem cobranças e não tem motivação para fazer isso, as pessoas começam a deixar de comentar e compartilhar para ver se elas são vistas. Não adianta fazer. Eu compro briga com familiares, amigos. Aí, eu tive uma colega de trabalho, há muitos anos, que ela falava assim, nossa, eu vou sujar meu feed. E eu dizia, sujar de quê? Eu tenho, infeliz, esse defeito grave dessas respostas prontas, assim, que quando eu vi que não, sujar de quê, minha irmã? Não, eu falo assim, sujar assim, de política. Eu falei, você come de quê? Você come de política. O silêncio. Olha o silêncio que você fez aqui. É disso que nós vivemos. Gente, eu tenho muito orgulho da minha profissão, muito mesmo. Você me ouvindo falar aqui, você sente isso. Não é só o que eu falo, é como eu falo. Eu adoro, eu tenho tesão na minha profissão. Porque eu sou boa nisso, eu fui ficando boa nisso, eu estudei muito para chegar até aqui. E na minha cabeça eu não estou nem na metade. Eu ainda preciso de muito mais, eu tenho essa ânsia de mais. Agora, se você sente que você está sujando os seus stories, se você está atrapalhando a sua vida, que é muito movimentada, blogueirinho e blogueirinha, com o seu parlamentar, aí tem alguma coisa muito errada. Você não deveria comer dessa profissão. Uma profissão que você não tem orgulho. Eu tenho uma regra pessoal muito grande, eu já paguei altos preços por isso, não me arrependo. Eu não trabalho com uma pessoa que eu não gosto. Eu sou muito assim, eu separo muito o meu emocional, porque senão a gente fica louco, né, nessa área. Porque são muitas coisas que acontecem, muitas coisas pesadas, muitas coisas leves, muitos vai e vens, assim, muitos reveses. Então, eu guardo o meu emocional.
Agora, se eu cheguei ao ponto de dizer eu não gosto dessa pessoa, eu posso estar apertada como for, eu não trabalho com essa pessoa. Porque se eu não gostar dela, eu não consigo vê-la de uma forma mais brilhante para poder mostrar isso para outras pessoas. Se eu vejo defeitos que todos têm, qualidades todos têm, eu posso não ser apaixonada pelo meu cliente. Amiga, sem problema nenhum. Maravilha. Até melhor. Parceiros. Mas agora, se eu não gosto, eu não trabalho para ele. Impossível. Impossível, não tem como. Se a pessoa tem motivação do que ela está fazendo, que quando ela te defendeu, ela foi visto, que você que é o comunicador, ó, a gente viu, hein? O que ela pensa? Ela pensa assim, se ela falou que ele viu, é porque ela já passou para ele. Ele sabe. A equipe me viu. Fez diferença. E ele continua fazendo, mas se ele se desmotivar, ele para de fazer. Próximo. O conteúdo envergonha. Eu tive um cliente que fez uma grande reclamação que ele foi numa cidade que tem piscina. E lá nessa cidade que tem piscina, ele tirou uma foto, isso mesmo, de sunga. E ele postou sozinho, logicamente. E depois ele veio comentar comigo que a equipe não engajou. Eu falei, mas é lógico que não. Eu mesmo não engajei. Que eu não vou postar homem casado, sendo que eu sou solteira. Já ficou a dica, hein, gente? Já soltei a informação. Eu aproveito todas as oportunidades, vocês não me conhecem. Mas pensa bem na posição do assessor. Eu vou replicar você de sunga na piscina, com uma legenda, bom final de semana. Mas eu não vou. Mas era sunga branca? Não era branca, porque se fosse eu tinha ido lá, eu já fiz, eu já ameacei. Isso aí eu já fiz, eu falei, eu vou tirar a sua senha, eu vou trocar a senha e não vou lhe dar. Até você pensar bem no que você está fazendo. Não pode? É claro que você vai. Você vai. Você faria? Postar o seu político de sunga? No seu perfil, cara? Claro que não vai. Lógico que não. O conteúdo te envergonha, é ruim. É muito ruim. É ruim demais. O conteúdo te envergonha, não é legal, ou é o político ou a política falando tolices. Ele não quer postar. Ele, no inconsciente, no consciente, em todas as camadas de conhecimento e entendimento, ele se sente constrangido de compartilhar. Aí sabe o que ele pensa? Não, no próximo eu compartilho, para fazer minha obrigação, né? Para participar. No próximo, esse não. Então, tem esse cuidado de que se a equipe não está compartilhando, pode ser porque o conteúdo não está legal de compartilhar. Fui na cidade tal, que tem 30 habitantes, e tirei uma foto com o seu Raimundo. Excelente dia. Se coloca no lugar do assessor. É importante? Super. É post político. Você já falou que o Raimundo está com você, lá naquela cidade. E todo voto conta. Mas se coloca no lugar do seu assessor. Ele tem, no mundo dele, é relevante um post desse? Lembra que a gente falou de grau de relevância? Se você conseguir engajar lá na cidade, tranquilo, você tem lá 3 pessoas, 4, para compartilharem lá dentro? Maravilha, aciona lá para nós. Agora, se você não tem, você cobrar que os seus assessores compartilhem esse tipo de post toda hora, isso não vai acontecer, gente. Isso é ilusão. Claro que seria maravilhoso, mas não vai acontecer. Então, logo depois de um post desse, coloca um projeto, coloca um vídeo legal, coloca uma homenagem. Hoje é Dia da Mulher, o vereador fazendo um vídeo, contando uma história, mostrando um projeto que ele tem para as mulheres. Aí você cobra. Porque lá no seu resultado final de entrega vai fazer diferença. Você não precisa fazer 100% em todos os posts. Ok?
Terceiro, o problema é político. Seu conteúdo é top, você tá fera, tá tudo dando certo, você tá dentro, tá bacana, beleza. Colocando nos grupos, você não tá engajando? Faz nominalmente uma análise para o seu chefe, para o seu cliente. Porque lá ele vai entender que tem gente que é líder comunitário, que vai no gabinete dele, que tira foto com ele, cobra que você poste, mas ele não posta nas redes dele. Não comenta e não curte. O que isso significa, gente? O que isso significa? Se eu sou líder comunitário, eu quero aparecer ao lado do meu vereador. Toda hora. Toda hora. Aí está na hora, aí aqui a gente serve como um termômetro poderoso, a comunicação parlamentar. Ele consegue sentir quem está com ele e quem não está, ou quem está em dúvida. Aí lembra que a gente falou que o político é que faz a política dele? Com as informações ele pode visualizar. Cara, calma lá. Eu vou chamar o fulano de tal aqui comigo. Vou marcar de ir lá no bairro dele. Se ele der para trás, ele não está comigo. Se ele marcar, levar umas 50 pessoas, aí você começa a ver, você começa a sentir, ainda mais quando as eleições estão se aproximando. Isso é muito nítido. Pede muito, vai muito no gabinete, vai muito lá, pede ofício, pede requerimento, pede não sei o quê. Não tem uma foto com você? Como gerenciar informações sobre comunidades? Eu faço assim, eu posso te falar da minha experiência. Quando você tem uma equipe maior, você pode fazer isso diferente. Eu tenho a listagem de todos os servidores, de todos os líderes comunitários. Do lado, eu tenho a data de nascimento, eu tenho o telefone e eu tenho qual é o Instagram dessa pessoa. Então, começou a ir lá. Aí você vai conhecendo muito também, que tem gente que sempre vai. O vereador foi lá. Ele não aparece no feed dessa pessoa, está na hora de você fazer uma análise responsável e ter uma conversa com o seu parlamentar. Para ele poder fazer a política dele a tempo. Porque você virou um termômetro poderoso para ele entender que talvez o problema é político e não de comunicação. Tá? Na campanha a gente faz uma hashtag de identificação da campanha. Aí a gente clica na hashtag E vê. Em campanha, usa a hashtag. Muito legal para poder fazer o controle todo. Ótima ideia. Posicionamento de imagem em 3 passos. Você viu o que o vereador Thialo inteligentemente fez aqui? Ele veio aqui, falou do sentimento dele quanto ao positivo que ele faz e quanto ao negativo que falam dele. E ele já posicionou a imagem dele. Ele já fez isso aqui automático. O exemplo humano veio aqui, ó. Ele já falou, eu sou pré-candidato. Ele falou do partido dele e ele falou o objetivo que ele tem. Agora você vai sair daqui sabendo que o vereador Thialo é candidato. Entendeu? Ele já se posicionou. Ele jogou lá para frente essa ideia para você. Como ente político, como pessoa, ele já falou para você o que ele quer. E nas redes, isso é feito, claro, que respeitando todas as normas legais. Você vai plantando ideias. Pode passar. Posicionamento de imagem, prazos, desapegue do longo prazo. Eu tinha fixação em longo prazo. Aí eu descobri que eu sou doida porque longo prazo em política não existe. Não existe longo prazo. O cara fala que quer ser prefeito, é o sonho da vida dele. Até ele chegar lá, ele vai ser tanta coisa, tu vai trabalhar tanto em tanta coisa, que tu vai até esquecer, e às vezes ele mesmo também vai esquecer. Porque a vida vai levando. Os acordos, parcerias, sonhos vão mudando. Cenários políticos são muito dinâmicos. Então, em posicionamento de imagem, eu não trabalho com longo prazo, porque está longe demais para a rede social, e a rede social é muito rápida. Médio e curto prazo bem definidos. Ele sabe o que ele quer, ele sabe em quanto tempo ele quer chegar lá, e ele sabe o que ele precisa fazer para isso. Está com isso esclarecido? Ele também pode criar situações para sondar se ele tem condições de chegar lá.
Políticos fazem isso toda hora. E é isso que eles têm que fazer. Eles se testam. Eles se testam. Então, você vai plantando isso com as pessoas e de forma indireta, criativa, leve, para que não seja legal. Não queime prazos legais que você não pode fazer. Mas você faz isso na sua comunicação. Ideias, agora a gente vai falar sobre ideias, posicionando a imagem. Ideias são plantadas e regadas. É pouco a pouco, é sempre, é constante. Mostre que outras pessoas estão em concordância. Sabe quando alguém vai lá e comenta assim, espero te ver lá na Assembleia Legislativa. Printa stories. Agradeço pela confiança. Outras pessoas pensam, outras pessoas te veem nessa posição. Outras pessoas imaginam você fazendo isso também, além de você ter imaginado. E, por último, consolidação. É quando realmente os espaços começam a ser preenchidos na reta final e o posicionamento já é inquestionável. Você lembra quando o Caiado era vice? Você lembra? Eu tenho certeza que você está falando comigo aqui sem paixões políticas, né? Nós estamos falando 100% técnico. Quando ele saiu a notícia que ele ia ser vice, o que todo mundo falava? Lá na pré-campanha. Que Caiado vai ser vice. Vice vai sair candidato. Falavam isso demais lá na Assembleia. Aí alguns mais experientes falavam, nunca. Ele já tinha construído uma imagem inquestionável, que não era de candidato. Lá antes da campanha. Antes. Aí ele vai se posicionando. Quando chega perto, se deu tudo certo, se ele se testou e a imagem foi posicionada, é inquestionável. Todo mundo já sabe que o cara vai. Ele já ocupou os espaços e ele já ocupou a sua mente de que ele vai tentar isso e pelos motivos corretos. Aí você chega aqui, quando o seu posicionamento já é inquestionável. Não, fulano esse ano vai para prefeito. Já casou, ele já chegou na posição da competição. É diferente de você estar aqui do nada e de repente, pá! Eu vou. É outra coisa, não é, gente? Do que você engravidando a mente das pessoas de que você vai, de que você combina com aquilo ali, que você tem algo para oferecer. Vamos desmistificar as métricas. A gente falou sobre isso hoje aqui. Pode ir. Curtida não significa nada, tanto que nós ficamos mais de 2 anos sem curtidas e vivemos muito bem. Teve gente que desmaiou achando que ia morrer porque não tinha curtida, e mentira. Elas voltaram, ninguém nem falou nisso também. Porque curtida não significa nada. Você podia comprar curtidas. Você pode ter um assunto com grande visibilidade que você não vai ter curtida porque o assunto é negativo. Eu passo por lá. Se eu sou um pouco mais conservadora, eu não curto, porque eu acredito que eu curti significa que eu concordei com aquilo ali. Então, curtida para mim é métrica que eu nem calculo. Faça conteúdos direcionados para o público preferido. Lembra que o Henrique falou aqui de levar a comunicação para as comunidades? Eu fiz uma análise quando eu cheguei no gabinete, eu dei uma olhada no perfil e nas métricas e vi que 65% das pessoas que os seguem são mulheres. E olhando o feed que eu encontrei, não tinha nada para mulher. Nem as cores. Nada. Tudo muito masculino. Naturalmente masculino. No gabinete tinham muitos homens. E aí eu falei assim, cara, o público preferido aqui, de preferência dele, é mulher. Aí eu mostrei um projeto, ele amou, logo entrou, a gente colocou em prática, que eu ia com a Stephanie nos bairros e fazia em grupos, eu ensinava um dia sobre pequenos negócios, para ela entender o negócio dela, fiz simplificado o plano do Sebrae, que o plano de negócios dura 10 dias, o curso eu já fiz. Fiz uma coisa simplificada. E no outro dia eu ensinava ela a usar as redes sociais para vender mais. E o WhatsApp. Ali eu fiz um movimento que ia gerar rede social também e dentro das comunidades que atinge o público preferido dele.
O público de preferência dele, a maioria são mulheres. Então, faça essa análise. Quem é? Qual é a idade? Se tem alguma coisa para esse público ou não. Ouça o que o orgânico tem a dizer. Se você tem o hábito de sempre impulsionar, olhe o orgânico, porque o orgânico é o que te direciona. É aquilo que é mais forte do que aquilo que está na concorrência livre. Se tal tema está na concorrência livre do orgânico e está bombando, volta lá. Reveja isso. Essa conversa é sobre você. A gente está acabando, tá, gente? Que a gente teve 2 participações e o vereador Henrique atrasou só um pouquinho. Essa conversa é sobre você, a nossa reta final. Pode passar. Se eu tivesse a liberdade de te dar poucos conselhos, que as pessoas falam que conselho bom, se fosse bom, a gente vendia, né? Conselho não tem preço, não tem como vender conselho. Conselho é experiência. É algo projetado para que a vida daquela pessoa corra mais rápido porque você correu lentamente, você sofreu. Você está dando vantagem através da sua luta. Por isso que conselho não se vende. Siga quem te inspira apenas. Se você segue pessoas de comunicação política, que sabem muito, mas para vender ideias fazem você sentir que você está muito longe, que você não vai conseguir chegar aonde ele chegou, pare de seguir. Pare de seguir. Siga pessoas que te ensinam e te inspiram. E que deixam muito claro que um dia ele também não sabia nada. Que você tem condições de fazer um bom trabalho nessa campanha. Que não é tão difícil a ponto de ser impossível. Que não faça você ficar para baixo. Porque, gente, tem muito conteúdo na internet. E tem muito conteúdo assim. Muito conteúdo. Você sai de lá assim, cara, sou nada. Estou muito longe. E quando você vai ver seco na coisa, nem é lá essas coisas. Então, cuidado com quem você segue. Cuidado quem você ouve. Siga e ouça pessoas que acreditam em você, que você vai aprender e vai arrasar. Se pague direito e pense no futuro. Comunicação política é uma profissão incrível. Te dá a oportunidade de estar em momentos históricos. Eu estava aqui na aprovação do novo Código Tributário. O antigo tem mais de 40 anos. Eu estava nesse momento. Eu estava presente no momento da inauguração da Câmara Municipal de Marabá, no Pará. Eu estava em momentos históricos e assisti com os meus próprios olhos e diante da minha própria visão, eu fiz parte daquilo ali. Eu estava lá a trabalho. Eu entendi o que estava acontecendo ali. Porque você sabe que muita gente vai ver no jornal e não entendeu a importância daquilo. Mas, assim como para os nossos chefes e clientes, é um cenário instável. E é muito ruim você ficar desesperado a cada 2 anos, a cada 4 anos. Então, faça algo por você. Seja organizado financeiramente, se pague. E procure formas de investir o que você recebe em outras áreas, para que você possa dizer assim, eu não quero trabalhar para essa pessoa. Não, esse aqui eu quero. Eu esperei para trabalhar para o Henrique 4 meses. E eu só enviei meu currículo para ele. Eu não enviei meu currículo para outra pessoa. E eu estava precisando trabalhar. Eu tive essa oportunidade de viver a experiência de ser organizada a ponto de dizer assim, eu quero trabalhar para essa pessoa, eu vou galgar essa oportunidade, se não der, eu tenho outras, mas eu escolhi. Quando você não tem isso, você trabalha para qualquer pessoa que te ofereça um salário mais ou menos. E você mal consegue ter fôlego de negociar o seu salário. Mesmo que você entregue muito. Conforme você for galgando conhecimento e maturidade profissional, vá fazendo isso com o seu dinheiro também. Para que ele renda em outra coisa, investe porcentagem num outro negócio. Gente, isso aqui dá um outro curso. Só de você fazer o seu dinheiro render, trabalhar sem você estar em cima. Você aqui trabalhando. Mas faça isso por você, pelo seu futuro, porque política é instável. Você pode passar 20 anos com um cara só.
E você pode estar aqui, ser de confiança, e de repente ele não está mais. E você fica desolado. Eu conheci, trabalhei lado a lado, pessoas que contam a história e choram, homens chorando. Foi traumático, Márcia. A gente estava lá, de repente não estava. Eu nunca me recuperei. Então, faça isso por você. Esse assunto é para você. Saiba claramente o que é inegociável. Sabe aquelas coisas que as pessoas não suportam, mas você suporta? Beleza. Tranquilo, você suporta, cara. Você tem resistência para isso. Mas sabe aquela coisa insuportável que te quebra como pessoa, como profissional? É inegociável. Você sabe o que é isso? Porque quando você está fechado com esse acordo com você, chegou o momento, você sabe dizer agora. Isso aqui, para mim, é inegociável. É inegociável. E eu estou feliz de termos tantas mulheres aqui. Tantas mulheres aqui. Eu estou muito feliz. Com os meus colegas também, claro. Até porque vocês são todos bonitos. Eu olhei todos vocês, tá? Todos lindos. Mas você tem que saber, até aqui, ó. Não, aqui não dá mais. Aqui sim, eu não posso. Isso eu não posso suportar. Para manter o meu emprego, para dar resultado, mas isso aqui, para mim, é inegociável na minha profissão. Eu estou falando de profissão, eu estou falando de você. Você sabe o que é, você sabe os seus limites, para que você não passe desses limites, para que você possa até mudar de vida para respeitar esses limites. Saiba o que é. E se você consegue suportar o que ela não pode suportar, cara, segue. Um parlamentar precisa de pessoas de vários tipos de personalidades e de características profissionais. Mas você tem que saber o que para você é insuportável, para que você seja um ótimo produtor e mantenha a sua saúde mental, que é o mais importante. Tenhamos fé que fazer o certo nos fortalece. E nessa fé, até o fim, ousemos fazer o nosso dever como o concebemos. Eu amo essa frase. Sabendo o meu dever, tendo fé para fazer, e força, sabendo que é o certo o que eu estou fazendo. Eu trouxe alguns livros. Se desse tempo, eu ia falar desses livros e indicar. Como nós já passamos do horário, eu quero até pedir desculpas, mas se você quiser vir aqui e tirar foto, tá? Você pode tirar o meu cartão que lute, eu gosto de livro de papel. Não gosto de negócio de ficar lendo lá no negócio, não. Se vocês quiserem, tá? Aí eu separei até por temas. Aí, se você quiser vir aqui, são livros específicos. Eu usei todos, usei em campanha, comprei alguns para campanha. Fiz o meu TCC sobre a eleição do Maguito. E usando esses livros, tá? Se vocês quiserem indicações. Gente, eu quero agradecer pela presença de vocês. Foi lindo. Foi muita gente. Foi mais do que imaginava. Foi maravilhoso o retorno, além daqui, em direct, em mensagens para a Milka, para nós. Foi, sim, espetacular. Muito obrigada pela participação. A gente se encontra pelos corredores, tá bom? Deus abençoe vocês. Ah, gente, calma aí, gente. Cadê? Vocês não são nem doidos disso daqui. Sem me engajar. Calma lá, não levanta. Se sair, eu grito aqui, eu grito para sair da porta. Calma lá. Eu já todo humilde me despedindo, como se eu não fosse desesperada pelo engajamento. Calma lá. Eu quero que saia assim, ó. Calma lá, que tem uma luz me coisando. Olha, meu amigo, não está saindo. É vídeo. Mas aí tem que fazer o contrário, ó, porque ele está virado para cá, céu. Você já sabe o que você tem que falar, né? Aquela humilhação que você tem que passar. Nós estamos conectados, uhul! Tá muito? Ficou? Pode?
Nós estamos conectados. Por favor, faz o rudo final que faz a diferença. Já está acabando, não custa nada. 1, 2, 3 e... Nós estamos conectados! Uhul! Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Ah, tá. Os livros, gente, também vão pelo WhatsApp. Esse conteúdo vocês vão receber pelo WhatsApp, tá? O nome dos livros também? Você vai mandar? Tá? Se vocês quiserem, o conteúdo vai pelo WhatsApp, dos 2 dias. Tudo foi ótimo, viu? Muito obrigado. Muito bom, viu?